do Luciano há pelo menos 15 anos atrás, 98 você começou. Mas eu não tenho nenhuma culpa do que ele fez depois disso, tá, gente? Por favor, tá? Não sou responsável por nada, para o bem ou para o mal, né, Luciano? Eu gosto muito dele. Olha só, gente, eu vou tentar ser breve, a gente já ficou esperando aqui um tempo, acho que vocês querem ver o material, a gente vai ter oportunidade de assistir um pedaço do vídeo. O vídeo tem 80 minutos, mas a parte relativa a Tanguá, porque são 5 municípios, né? Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. E a parte relativa a Tanguá tem 15 minutos, foi dividido mais ou menos entre todas as partes. Então nós vamos assistir a parte de Tanguá e depois vocês podem assistir com tranquilidade, ou então fazer a sessão pública, como vocês acharem melhor, assistir ao vídeo, e depois vocês vão ter o livro também. Eu queria, só antes da gente passar o vídeo, conversar um pouco com vocês qual foi a nossa ideia original e como é que esse livro e esse vídeo foram feitos. E aí sim, eu acho que a gente pode dar continuidade à solenidade, né? Eu tenho dito isso em todos os municípios que eu tenho ido, né? Quando a Petrobras nos chamou, cerca de 4 anos atrás, 4 e 5 anos atrás, para inventariar e diagnosticar patrimônio cultural, inicialmente de Itaboraí, de Cachoeiras de Macacu, e a partir do ano passado eles nos chamaram para fazer Tanguá, Rio Bonito e Guapimirim. E foi isso que deu resultado nos 5 municípios. Quando a Petrobras nos chamou, eu montei a equipe e nós tínhamos clareza de uma primeira coisa que eu acho que é muito importante conversar com vocês, que certamente tem tudo a ver com o resultado, né? A gente partiu de 3 pressupostos básicos e muito simples. O primeiro pressuposto é o pressuposto de que a cultura é inerente à condição humana. Isso é, todos nós, quando agimos, quando nos fazemos as nossas coisas, nos comportamos, seja lá por onde for, nós, na verdade, estamos carregando valores intrínsecos a nós mesmos, né? Estamos carregando visões de mundo, estamos carregando os nossos juízos, as nossas concepções, não é isso? E todos nós, independente da pessoa ser alta autoridade, pessoa com alta cultura e ensino superior, ou ser as pessoas mais simples na existência, todos nós, ao agirmos conforme determinados valores que nós carregamos com a gente, sejam conscientes, sejam inconscientes. Logo, todos nós temos cultura, certamente. Ela é inerente a qualquer ação humana, à própria condição humana. Se assim é, o desdobramento imediato disso é que não existe a cultura melhor ou a cultura pior, porque todos nós nos comportamos conforme os nossos valores e os nossos modos de ver o mundo. Não existe aqueles que têm mais cultura ou menos cultura. Não existe a pior ou a melhor cultura. Não existe hierarquia entre as formas de se comportar, digamos assim, né? Nesse sentido, o que temos é uma diversidade de pessoas, uma diversidade cultural, uma diversidade no modo de ser. Esse é o segundo pressuposto simples e básico, né? Cultura faz parte da condição humana e as culturas são diversas, mas não são hierarquizadas, são iguais e diferentes ao mesmo tempo. O terceiro pressuposto básico é que se a gente nasce educado, né, conforme certos padrões, né, culturais, educacionais, modos de viver, não quer dizer que a gente carrega isso para o resto da vida. Já temos idade suficiente para saber que nós também nos transformamos, não é isso? Nós nos transformamos, os grupos sociais se transformam, o município se transforma, né? Assim, transforma não só pela sua materialidade, mas transforma as formas de pensar, de ver o mundo também se transforma, não é? Então as culturas, elas não são eternas, não são aquelas que a gente cria para existir para todo sempre necessariamente. Elas se transformam e a gente vai se transformando junto com elas. Preferencialmente a gente deve tentar transformar os nossos modos de viver, os nossos modos de ser da melhor maneira. Transformar para melhor, não necessariamente para pior. Mas elas se modificam. São esses 3 supostos básicos que, simples e básicos,
né, que nos embasou para construir esse material. O que é esse material? Petrobras pediu para a gente. Nós queremos um inventário, isso é um levantamento e também um diagnóstico. Isso é, o que é, como é que a gente pode analisar histórica, artisticamente este material levantado. E assim nós fizemos este livro para os 5 municípios, né? Como é que nós agimos? Qual foi o nosso método? Como é que nós agimos metodologicamente? A primeira coisa que a gente fez foi, existe um conhecimento já estabelecido e uma literatura nacional e internacional acerca de inventários diagnósticos de patrimônios, né? Sejam eles materiais, palpáveis, né? As igrejas, as fazendas, a Secretaria de Cultura, a bica da praça, né? Sejam eles palpáveis na natureza também, então a cachoeira, né, que é valorizada pelo município, a Cachoeira Thomas Carr também não deixa de ser um patrimônio desse município, sejam eles impalpáveis, intangíveis, a gente não segura, são as manifestações culturais, é o que a literatura internacional chama de patrimônio imaterial, não é isso? Então, por exemplo, a Folia de Reis, né? A gente não segura, mas tem aquela manifestação, a gente carrega com ela, a gente vê essa manifestação, de alguma maneira, a gente tem um grau de afetividade em relação àquela manifestação. Sejam as festas de padroeiras das igrejas, e por aí vai, seja a festa da laranja, né? Apesar da laranja ser objeto material, a festa da laranja continuadamente e repetidamente, ela se incorpora a uma manifestação querida, digamos assim, cara, que tem valor, por isso é patrimônio do município. Seja a festa do Aipim, isso? Muito bem. Existe uma literatura internacional já conhecida, seja organizada pela Unesco, um órgão da Organização das Nações Unidas da ONU, seja nos órgãos nacionais, como o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Esse foi um primeiro elemento, digamos assim, metodológico, para a gente construir parâmetros para fazer levantamento e diagnóstico disso que a gente está entendendo agora como patrimônio da localidade. Mas isso não basta. Isso não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque se a cultura é um modo de ver, se a cultura é a forma como as pessoas dão valor às coisas que estão no mundo, então era necessário e foi fundamental conversar com as pessoas do município para saber o que elas estão dando valor nesse município, nessa região. Os instrumentos de conhecimento nacional e internacional não nos servem suficientemente para dizer o que é patrimônio e o que deixa de ser. A gente foi olhar nas coisas que já estavam escritas na prefeitura, seja no site, seja em folheto, seja em panfleto, seja na Secretaria de Cultura ou coisas do gênero, para saber o que vocês efetivamente estão valorizando. Mas também não apenas, a gente foi conversar com as pessoas. A gente foi bater de porta em porta, por isso que eu pedi para o Luciano uma ajuda, que é uma pessoa da localidade, eu pedi para o Rodrigo ajuda, que é uma pessoa da localidade, ainda não conhecia o Davidson, né? Mas fomos circulando, e circulamos bastante. O Mário foi incansavelmente o nosso pesquisador que circulou. Quando nós fizemos o vídeo, o diretor do vídeo, que é o Pedro, alguns de vocês talvez tenham conhecido o Pedro, porque ele talvez tenha tido a oportunidade de entrevistar alguns de vocês, também circulou para conversar com as pessoas. E isso foi fundamental. Então, segundo aspecto metodológico, não basta o que está escrito como parâmetro do patrimônio cultural. A gente precisa saber o que a própria comunidade, que as próprias pessoas estão entendendo que é valor e que deve ser valorizado. Foi assim que a gente construiu todo o livro, em particular, em especial, a parte de Tanguá do livro e no DVD. Ainda assim, a gente sempre ficava se perguntando, tudo bem, foi uma demanda da Petrobras. A Petrobras nos procurou, queria fazer isso. Mas o Luciano me conhece. Também não estou aí para fazer qualquer coisa que me chamem para fazer.
Eu faço aquelas coisas que eu acho que valem a pena ser feitas. E nesse sentido, eu ficava sempre perguntando, por que eu estou fazendo isto? Eu tinha os princípios básicos, eu tinha meus instrumentos metodológicos, mas eu tinha que ter uma terceira coisa, que é saber por quê, quais são exatamente os objetivos e para que eu estou fazendo isso exatamente. Depois do resultado pronto, e depois inclusive a gente já andou por Cachoeiras e por Itaboraí apresentando os resultados, estamos vivendo aqui agora, vamos daqui a pouco a Guapimirim, ainda vamos a Rio Bonito, eu estou cada vez mais convicto do acerto desses objetivos. Quais sejam? A gente está registrando aqui um resultado que vocês consideram como patrimônio cultural deste município de Tanguá. Nós estamos fazendo esse registro. Certamente um patrimônio cultural que pode permanecer enquanto tal para gerações futuras ou pode não permanecer, porque a cultura se transforma, mas nós estamos registrando isso em primeiro lugar, para que vocês possam efetivamente se reconhecer aqui dentro. Eu ficaria muito triste, mas ao mesmo tempo muito realista, se você chegar, não reconheço o Tanguá aqui. Para mim seria o fim, porque tudo que eu quero é que vocês se reconheçam aqui, porque foi através de vocês que a gente construiu isso. Então, o primeiro objetivo é colocar impresso, publicado, em vídeo ou em livro, aquilo que vocês entendem que é o valor desta localidade, desse território, desse município, que é Tanguá, que é um município novo, enquanto organização política, mas enquanto territorialidade é um município que já vem, pelo menos na sua vila, no seu núcleo central, tanto aqui como na Poços dos Coutinhos, pelo menos desde o final do 19, pelo menos, e as fazendas remontam a antes disso, né? Remontam, quiçá, ao século XVIII, inclusive, né? De qualquer maneira, o primeiro objetivo é o autorreconhecimento do que é o patrimônio. O segundo objetivo é que outros fora de Tanguá reconheçam o que é Tanguá e qual é o valor de Tanguá. Primeira vez que eu ouvi falar de Tanguá foi com você, tá, Luciano? Eu nunca tinha ouvido falar de Tanguá. Ele me chamava de Tanguá. Eu nunca tinha ouvido falar de Tanguá. Mas aí chegou o vereador com aquela coisa toda. Vez por outra, acho que você ainda vinha de terra, não me lembro direito. Você foi para 2001. Ah, já foi depois, né? E eu ouvi falar de Tanguá. Tanguá era recém-emancipado. Muito recente. 3 anos de emancipação. Exatamente, muito recente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Tanguá. E muita gente por aí não ouviu falar de Tanguá. Por sinal, tem um quase homônimo em Nova Iguaçu, né? Tinguá. As pessoas falam de Tinguá, algumas se confundem com Tanguá. Eu falei, não, Tanguá não é Tinguá. Eu já conheço bem. Né? Então, aqui, para os outros reconhecerem o que é Tanguá. Não é o que é Tanguá enquanto apenas organização política administrativa, mas reconheceram que aqui tem valor, que aqui tem patrimônio, que existe um patrimônio cultural que deve ser considerado aqui de Tanguá. Esse livro e esse vídeo já estão, por exemplo, no IFAM, na Biblioteca do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já estão no INEPAC. Já estão em várias universidades que a gente está espalhando, na biblioteca de várias universidades. Logo vai chegar na mesa do governador. É importante que fora de Tanguá as pessoas reconheçam também o que é isso aqui. E mais do que isso, falando agora pertinho da secretária de Educação, é importante que as novas gerações possam efetivar, porque nós aqui mais ou menos sabemos um pouco disso, estamos registrando, estamos olhando, vamos de alguma maneira trabalhar com isso organizadamente, mas as novas gerações conhecem tudo. É importante que elas conheçam, nem que seja para transformar no futuro, mas tem que conhecer primeiro. Então é importante também que talvez isso possa ficar nas escolas, que as novas gerações trabalhem com essa ideia de que aqui tem valor. Isso dá identidade, isso dá pertencimento, isso dá autoestima. Né? Então esses foram os objetivos que eu sempre achei que pelos quais valia a pena fazer esse trabalho. Não posso deixar de acabar sem fazer os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, certamente agradeço a Petrobras, que sempre acompanhou, nos deu força para fazer isso, e deu apoio financeiro, mas não apenas financeiro, logístico,
alguns puxões de orelha que foram importantes para a continuidade do trabalho, inclusive, e que possibilitou, você tem toda a razão, possibilitou que a gente fizesse esse trabalho que dificilmente a gente ia conseguir fazer sem o apoio e o auxílio da Petrobras. Em segundo lugar, eu quero agradecer, é um autoagradecimento mais ou menos, mas eu quero agradecer a minha universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou um professor da universidade, eu sou professor da Faculdade de Formação de Professores do campus de São Gonçalo, né? E a minha universidade sempre me deu o apoio para fazer esse trabalho. Eu precisei desse apoio. Precisei do apoio de pessoas acima de mim para poder continuar esse trabalho. E a UERJ sempre esteve muito presente, até porque essa também é uma das, digamos assim, missões e objetivos da própria universidade, né? Exatamente poder trabalhar com as comunidades do seu entorno e poder estar o tempo todo com as comunidades do seu entorno. Quero fazer um agradecimento também à minha equipe como um todo. Nesse caso, eu tenho aqui um membro da minha equipe, que é o Mário, e eu faço esse agradecimento em nome dele, que foi incansável, que foi o pesquisador, tanto daqui como de Itaboraí. Quero agradecer especialmente a 2 consultores locais, o Luciano e o Rodrigo, que foram importantes na articulação, não somente no que eles falavam, mas também em encontrar as pessoas certas nesta localidade. E eu quero, por último, mas certamente não menor, e talvez seja o principal dessa história, agradecer a todos aqueles que deram seus depoimentos nesse vídeo e nesse livro. Todos aqueles que participaram efetivamente disto. Aquele passeio, a gente fala até hoje, passeio que a gente fez o Circuito da Laranja, as laranjas também maravilhosas que a gente comeu na ocasião que a gente levou. Na ocasião, a gente sempre fala sobre ele. Quero agradecer a vocês todos, porque certamente sem vocês não tinha livro, não tinha vídeo, né? Eu digo e repito, já falei isso 2 vezes, vou falar pela terceira, a Beatriz vai ouvir pela 4ª daqui a pouco. Eu diria que este livro, menos do que uma autoria desses 4 autores que vocês vão ver na capa, esse livro é um livro de autoria coletiva. Esse livro só foi feito porque tem uma série de depoimentos de todos vocês. Logo, esta é uma obra que não é minha, e muito menos a do Mário, mas é uma obra efetivamente elaborada por todos vocês, a gente só organizou, né? E por isso faço um agradecimento todo especial a todos vocês. E antes ainda de acabar, eu queria só dar uma parte. Acredito que a cultura pode ter ligações muito importantes com o desenvolvimento econômico, né? Não sei como é que anda o Circuito da Laranja, mas certamente o Circuito da Laranja é feito nessa direção, né? E tem uma articulação com os produtores locais, inclusive. Acredito que outros municípios já inventaram, por exemplo, circuitos culturais ligados às fazendas. Vocês têm fazendas relevantes aqui, é possível, né? Estava tentando convencer o pessoal de Cachoeiro de Macacu a fazer um circuito de ruínas, por exemplo. Eles têm 3 ruínas muito interessantes em Cachoeiras, que juntando com a de Itaboraí, com o Convento São Boaventura, como eu já disse, se isso fosse na Europa, estaria cheio de gente visitando essas ruínas, né? Só que não é na Europa, nem é na cidade do Rio de Janeiro, é na periferia da cidade do Rio de Janeiro. É possível articular, por exemplo, a cultura com desenvolvimento econômico, e é possível articular a cultura com turismo e com desenvolvimento econômico. Acho que essa é uma questão que se pode pensar. Eu acho que vocês têm material que vocês podem aproveitar como vocês acharem melhor. Enfim, eu quero realmente agradecer muito a vocês, muito obrigado. Daqui a pouco vocês vão ter acesso a esse material. Muito obrigado.